Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 8, versículos 4, 5 e 6. Todos encontraram? Todos encontraram? Está aqui na tela. Vamos ver então. Versículo 4 até o versículo de número 6. Diz assim: E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. É o seguinte: e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Seguinte: isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo em terra. Feche seus olhos, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, pedimos a tua ajuda, pedimos a tua orientação para que possamos transmitir, ó Deus, a tua palavra. Ó Deus, toda a distração, toda a inquietação seja repreendida em teu nome, para que a tua palavra possa fluir e encontrar os corações. Em nome de Jesus, oramos a ti, Pai. Amém. Sente-se. Eu gostaria que você me desse um pouquinho da sua atenção nesta noite. Desde já agradecer aqui o presbítero Silas pelo convite, apesar de ter sido um convite assim às pressas, né? E eu havia me esquecido que o presbítero Kleber estava de viagem, eu havia me esquecido. E sim, não preparei nada em casa, mas assim, a gente vai transmitir algo da parte do Senhor. Se eu tivesse lembrado, eu teria sentado com mais tempo para meditar na palavra do Senhor. Por isso que eu fiquei, presbítero Silas, tranquilo, porque realmente eu havia esquecido que o presbítero Kleber estava de viagem. E sim, fiquei tranquilo. Mas vamos lá, meus queridos irmãos, o texto que a gente leu aqui com vocês conhecem bastante a passagem, né? A passagem, ela fala de uma mulher que foi pega no próprio ato adulterando. Diga, adulterando. Repita de novo, adulterando. O que vem a ser adulterar? Em linhas gerais, adulterar é quando alguém é casado e esta pessoa toma para si uma outra mulher que não é a sua mulher original. Isto é adulterar, porque está tendo um relacionamento extraconjugal. E nesta passagem aqui, o que me chama a atenção nessa passagem aqui, é que o texto bíblico deixa claro que esta mulher, ela é levada até quem? O texto bíblico deixa claro que a mulher é levada até quem? Até quem? Até quem? Jesus. A mulher, ela é levada, presbítero Silas, até Jesus. Só que lendo o texto bíblico, você vai perceber e vai analisar que não era o intuito da classe religiosa, não era o intuito deles simplesmente levar a mulher até a Jesus e condenar o ato da mulher. Não era tão somente isso. Não era somente eles pegarem a mulher no ato flagrante do adultério, jogar ela aos pés de Jesus e falar: ó, Jesus, ela pecou, ela adulterou, e na lei manda que se alguém adulterar, as tais tem que ser apedrejada. Só que esse também não era o motivo, havia um outro motivo mais profundo dentro desse texto aqui. E qual era o outro motivo, além de simplesmente apontar o dedo para a mulher e exigir que Jesus mande que ela fosse apedrejada?
está no simples fato deles querer testar Jesus, porque dependendo daquilo que Jesus falasse, eles iriam encontrar argumento, não só para matar a mulher apedrejada, mas também eles iriam encontrar argumento, para desmoralizar Jesus no seu ensino, na sua pregação, e assim Jesus ficaria o quê? Descredibilizado. Só que a gente vai ver que quando eles pegam a mulher, lançam a mulher, depois de apanhá-la em ato flagrante de adultério e testar Jesus, eles falam para Jesus: Jesus, na lei manda, na lei diz que se alguém fosse pego em adultério, tinha que ser apedrejado. Vocês leram aqui comigo que Jesus nada diz, Jesus nada fala, Jesus somente escreve com o dedo Jesus escreve com o dedo em terra. Aí a pergunta que não quer calar é: por que Jesus está com o dedo escrevendo em terra? A Bíblia, ela não nos dá muitos parâmetros para nos dizer ou nos informar o porquê que Jesus está escrevendo com o dedo em terra, enquanto os acusadores da mulher estão todos eles já com as pedras nas mãos para apedrejar a mulher, porque dependia somente de quê? Da resposta que Jesus desse. Eles já estavam com as pedras nas mãos. E o texto bíblico diz que ele está escrevendo em terra. E eu fiquei me perguntando por que o Senhor está com o dedo escrevendo em terra e nada no momento fala, enquanto eles insistem, querendo a resposta do Senhor. A gente vai ver e observar que as poucas referências que a Bíblia nos dá do porquê Jesus estava escrevendo com o dedo em terra, existem duas referências bíblicas, e eu quero compartilhar isso aqui com vocês e chegar a um consenso do porquê Jesus está em silêncio escrevendo em terra. O que Jesus está escrevendo em terra provavelmente é uma referência direta daquilo que está em Jeremias capítulo 17, versículo de número 13. A mídia pode colocar aqui na tela, por favor? Isso vai nos fazer entender o porquê que Jesus está escrevendo com o dedo em terra, porque até então não há de maneira formal, e isso os teólogos entram em consenso que não há muito o que dizer, mas talvez Jeremias capítulo 17, versículo 13 consiga explicar. Cadê, mídia? Jeremias 17, versículo 13. Irmãos, prestem bem atenção, por favor. Eu sei que fica um pouco difícil das crianças ficarem em silêncio, mas prestem bem atenção. Isso nos dá um parâmetro do porquê o Senhor estava em silêncio, com o dedo escrevendo em terra, e nada dizia, porque provavelmente Jesus estava fazendo uma referência àquilo que está no livro do profeta Jeremias. E isso aqui é algo profético que foi profetizado por Jeremias alguns anos antes de Jesus vir ao mundo. Olha o que diz aqui, ó. Diz assim, ó: o Senhor... Não, eu quero que vocês leiam comigo. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra. Peraí. Os que se apartam de mim serão escritos aonde? Sobre a terra. Porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Peraí. Você não entendeu errado. Está dizendo o que aqui? Que serão envergonhados aqueles que deixaram o Senhor, se apartaram do Senhor. Esses tais terão os seus nomes escritos na terra, porque abandonaram o Senhor, a fonte de águas vivas. Agora veja o que diz
Veja o que diz João capítulo 7, versículo de número 38. Mídia, coloca lá por favor. Vamos ver o que Jesus diz em João capítulo de número 7, versículo 38. Isso aqui Jesus falou quando estava na época de uma famosa festa em Jerusalém. Jesus, no ato da festa, Jerusalém pegando fogo, imigrante para tudo quanto é lado, visitante para tudo quanto é lado, todo mundo querendo conhecer o templo, todo mundo querendo conhecer os lugares históricos de Jerusalém, de Israel. E na festa mais famosa de Israel, Jesus aproveita a multidão que estava lá, ele sobe numa cadeira. Vou pedir permissão aqui ao presbítero Silas. Se o pastor estivesse aqui, eu pediria permissão também. Mas Jesus fez isso aqui, ó. Chegou, procurou um lugar mais alto, subiu lá e falou assim, ó: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão da onde? Do seu ventre. É por isso que quando você recebe o Espírito Santo vem sobre você, você começa a falar em língua estranha, você começa a dar uma de glória, você começa a falar em chai, terra, monto, ou glória, porque o ventre começa a se mover e você começa a sentir um calor do ventre para cima, do ventre para cima, do ventre para cima. O que é isso? São rios de águas vivas de forma profética, como Jesus falou: quem tem sede, venha a mim e beba. Está com sede, venha a mim e beba. Não é a água da torneira que vai matar a tua sede, não. Não é a água do riachozinho de Mandariosa que vai matar a tua sede, não. É o rio de água viva, o próprio rio de água viva, Cristo, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor é a fonte, é o rio de água viva em nosso ventre, em nosso interior. É a primeira referência do porquê Jesus estava escrevendo com o dedo em terra e de forma profética: mestre, a lei manda que as tais fossem apedrejadas. Jesus não fala nada. Está lá, ó. Jesus a lei manda apedrejar? Tá bom. E está lá escrevendo. Não sei. Talvez Jesus estivesse colocando lá o pecado lá de Pedro. Ah, você é João. Ah, você é Bartolomeu. Ah, você é Joaquim. Ah, você é José. Ah, José ontem adulterou. Pedro ontem roubou alguma coisa que não era dele. Joaquim falou mal do pai, da mãe, falou mal do vizinho. E Jesus começa a escrever com ele em terra. Começa a escrever e não fala nada. Por quê? Porque o que Jesus está falando aqui está apontando para aquilo que nós lemos, a referência de Jeremias capítulo 17, 13. Os que se esquecem do Senhor, a fonte de águas vivas, terão seus nomes escritos em terra. Por isso Jesus não fala nada. E está lá. Essa é a primeira referência. A segunda referência, e aqui eu abro aqui um parêntese para dizer o seguinte: no Novo Testamento, Cristo escreve com o dedo em terra, mas no Antigo Testamento há uma referência, e aqui eu já quero concluir a mensagem. Há uma referência muito interessante. Por quê? Acompanhe comigo aqui o raciocínio. Deus escreveu com o dedo em terra. Lembra da lei? Lembra lá de Êxodo capítulo 20? O que está escrito lá na lei? Não matarás, não adulterarás. O que mais está escrito? Não roubarás. O que mais está escrito? Não furtarás. O que mais está escrito? Não tomarás nada do teu próximo, nada que é do teu próximo, nem o gado, nem a ovelha, nem a galinha, nem os ovos, nem a roupa que está no varal, nem a sandália, nem o chinelo, nada que é do teu próximo você pode pegar, porque não é teu. Está lá na lei. Obedecer a pai e mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. E filho que não obedece pai e mãe tem os seus dias encurtados na face da
tem vivido menos, porque é um princípio, e a gente não pode ir contra aquilo que é princípio, aquilo que está na lei, aquilo que está escrito na palavra. É porque ele não teve sorte na vida. É porque ela não teve muita sorte na vida. Balela! Quer ter uma vida de sucesso? Quer ter uma vida de vitória? Comece honrando teu pai e a tua mãe. Honre teu pai e a tua mãe. Não tem mais pai, mas tem tio, tem avô, tem avó, tem alguém que é superior e está ali para poder te liderar, para poder te colocar no caminho. Então você não faz mais do que obrigação de que obedecer e honrar, porque é um mandamento com promessa de que você vai bem, promessa de que você vai prosperar, promessa de que tudo na tua vida vai dar o quê? Certo. Então Êxodo capítulo de número 20 nos dá o quê? A demonstração da lei que o próprio Deus escreveu. Mas Deus escreveu a lei aonde? Foi numa tábua qualquer? Não. Foi num pedaço de papel? Não. Foi num pedaço de gesso? Não. Aonde Deus escreveu a lei? Repita mais uma vez. Você não está comigo não. Aonde foi que Deus escreveu a lei? Nas tábuas de. Agora, mídia, coloca aí Êxodo capítulo de número 32, versículo de número 16. Depois Deuteronômio 9, versículo 10. Leia comigo aqui, já está aqui, ó. Êxodo capítulo 32, versículo 16. Olha o que diz. Leia comigo no 3. 1, 2, 3. E eram de Deus. Também era de Deus. Esculpida. Beleza. Agora vá para Deuteronômio capítulo 9, versículo 10. Já está aqui, mídia? Obrigado, vocês são muito rápidos. Oh, glória. Está aqui, ó. Deuteronômio capítulo 9, versículo 10. O que diz no 3? Vamos lá. 1, 2, 3. E o Senhor me deu as duas tábuas de pedra. Peraí. Você leu comigo o quê? Que o Senhor deu para Moisés o quê? As duas tábuas de pedra. De que eram as tábuas da lei? De que eram as tábuas da lei? Pedra. Continuando. Escritas com o quê? Com o dedo de Deus. Escritas com o quê? Com o dedo de Deus. Não entendi. Escritas com o quê? Com o dedo de Deus. E nela ele estava escrito conforme a todas as no meio do fogo no dia da Assembleia. Peraí, no dia da Assembleia. Que Assembleia é essa? Moisés sobe para o Monte Sinai, fica lá 40 dias e 40 noites e ninguém mais viu ele. O que Moisés estava fazendo no Monte Sinai? Estava recebendo as tábuas da lei, que você leu aqui em Êxodo 32, 16 e agora Deuteronômio. Deus estava entregando, depois de escrever com um dedo de fogo nas pedras, Deus entrega a lei para Moisés. Deus entrega a lei para Moisés e Deus fala com Moisés: Moisés, agora desce depressa, porque o teu povo se corrompeu. O que estava acontecendo lá embaixo? O povo tinha achado que Moisés tinha morrido e começou a pecar tudo de novo. E Deus fala: desce, porque o teu povo se corrompeu. Quando Moisés chega lá e vê o povo na maior zona, na maior agazarra, o que Moisés faz? Ele se ira e quebra a tábua da lei. Depois Deus vai lá e dá uma segunda cópia para Moisés. Agora, preste atenção numa coisa aqui. Você leu comigo aqui em João capítulo 8, a primeira referência do porquê Jesus escrevia com o dedo em terra é porque fazia uma referência a Jeremias, capítulo de número 17. E agora a gente vai fechar aqui a mensagem dizendo o seguinte: existe uma coisa de muito importante que João capítulo 8 nos ensina. Sabe o que é? Eu vou fechar aqui.
Jesus escrevia com o dedo em terra. E aqui na lei, Deus escreve com o dedo aonde? Na pedra. Sabe qual é a lição que fica para nós aqui? Tudo que é escrito em pedra, quem está aqui no ano escolar vai entender, vocês já devem ter estudado sobre isso. Tudo que é escrito em pedra não se apaga. Você pode jogar lá, o que for lá, se foi talhado na pedra, vento não vai apagar, tinta não vai apagar, água não vai apagar, você pode fazer o que for, não vai apagar. Por isso que Deus, quando dá a lei, escreve em pedra, passando a mensagem para o povo, o que? A lei está aqui, e qualquer um dos pecados que vocês cometerem, que está na lei, vocês vão ser o que? Punidos. Agora, isso era no tempo da lei, e na graça? Na graça é ao contrário. Por quê? Porque enquanto a lei escreve com o dedo em pedra, e tudo que é escrito na pedra não se apaga, a lei é o contrário. A lei, a graça, ela não escreve com o dedo na pedra, para não poder não apagar. A graça é o contrário, a graça escreve na areia. Por quê? Tudo que é escrito na areia, o vento apaga, a água apaga, eita, o tempo apaga. É isso que Jesus está nos mostrando. Ei, no Antigo Testamento eu era a lei, eu disse que os vossos pecados estariam diante de mim e eu iria punir vocês. Só que agora eu trago para vocês a solução, trago para vocês as boas novas. Por quê? Porque enquanto na lei os pecados eram escritos na pedra, e na pedra não se apagava, agora na graça, eu sou a graça, o rio de água viva. Oh meu Deus do céu, a água que mata a ser espiritual. Você pode pecar, porque se você pecar, você tem um advogado, e a graça a partir de hoje está apagando os teus pecados. É por isso que Jesus veio, foi por isso que Jesus veio, foi por isso que Jesus derramou do seu sangue, foi por isso que Jesus morreu na cruz. Para quê? Para apagar o teu e o meu pecado que estava escrito na pedra. Ninguém podia apagar, mas agora Jesus, ele reverte a causa, ele reverte o negócio, e ele diz para você: não tenha medo, você não vai ser condenado, basta você crer em mim, o rio de água viva. Oh meu Deus do céu, ele pegou ontem para apagar o pecado. Oh meu Deus do céu, ele tirou ontem para apagar o pecado. Ele roubou ontem para apagar o pecado. Ele roubou ontem para apagar o pecado. Está apagado, está apagado, está apagado, está apagado, está apagado, está apagado os teus pecados. Vai filho, vai filho, vai filho, vai, não peques mais, vai, não peques mais. Aonde estão os teus acusadores? Não sei. Cadê aqueles que queriam prender o Silas de tacar a pedra? Não sei, porque os teus pecados foram perdoados. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus.